informações, Cláudia Sheinbaum se tornou a primeira mulher eleita do México ao vencer a eleição deste domingo. A cientista e ex-prefeita da Cidade do México obteve cerca de 58% dos votos, mantendo o partido de esquerda Morena no poder. A oposição reconheceu a vitória de Sheinbaum através da ligação de um dos líderes da ala para parabenizá-la pela vitória. O presidente Lula comemorou a vitória de Cláudia Sheinbaum nas redes sociais e afirmou se tratar de uma vitória da democracia. Mota, a gente tem observado alternância de poder em muitos países da América Latina. Agora, Obrador conseguiu fazer a sua sucessora, né? Então, o progressismo continua dando as cartas no México. Quais podem ser as consequências desse processo, olhando sobretudo para o vizinho de cima? O México olhando para cima, no mapa, Estados Unidos, né? A gente tem que ter compaixão com o México, porque o México tem uma história complicada. Não é fácil ser o vizinho de baixo do país mais poderoso do mundo. Vamos lembrar que boa parte do que hoje é território americano era território do México, né? Você pode pegar aí o Novo México, Texas, Califórnia e mais uma série de outros estados. O México e os Estados Unidos já travaram uma guerra. O exército americano já ocupou a cidade do México. Salvo engano, um dos comandantes das tropas foi Theodore Roosevelt, que depois foi presidente dos Estados Unidos. O México, inclusive, teve uma revolução no início do século XX. Vocês vão lembrar daqueles filmes que mostravam o Emiliano Zapata, que era um dos líderes da Revolução Mexicana. Tinha um bigode enorme e um sombreiro, aquele chapéu mexicano, maior ainda. O México tem uma coisa extraordinária, um partido chamado Partido Revolucionário Institucional. Vocês já ouviram isso? Conseguir combinar? É que nem o PSOL, né, que combina socialismo e liberdade. Lá no México tem o Partido Revolucionário Institucional. É tão revolucionário que ficou no governo durante 71 anos, meus amigos. Então, eu só posso desejar à nova presidente boa sorte. Pois é, o Beraldo, baseado nos Estados Unidos, acompanhou de perto essas eleições e vai trazer uma reflexão importante sobre esse momento do país. Mas o que a gente pode considerar? A população aprovando a gestão de Obrador? Bom, vamos lá, Caniato. Estamos falando de um país bastante populoso, com domínio de duas imensas facções criminosas, que tem problemas graves de corrupção, problemas graves de pobreza, a ponto de centenas de milhares de mexicanos todos os anos passam a fronteira com os Estados Unidos de forma ilegal para tentarem uma vida melhor no seu vizinho, no país vizinho. E aí, um presidente populista de esquerda consegue eleger a primeira mulher presidente do México. Olha, eu acho que com o histórico do Brasil não nos cabe fazer muitos comentários, porque este filme nós já vimos aqui no Brasil e acabou muito mal. Você, Dávila, o que a gente precisa considerar em relação a essa vitória da esquerda que vai continuar no poder? Progressismo dando as cartas lá no México. Agora, pela primeira vez, uma mulher vai comandar o país, Dávila. Bom, primeiro a gente precisa entender a herança que López Obrador está descendo para a Cláudia Sheinbaum e depois entender como é que com essa herança consegue ganhar uma eleição. Eu acho que essa conta um pouco da trajetória populista. Então, Cláudia Sheinbaum vai herdar o maior déficit fiscal da história do México desde 1980. López Obrador, como um clássico populista de esquerda, meteu o pé no acelerador do gasto público, distribuiu um monte de benefícios, dobrou, triplicou lá o dinheiro do que é equivalente ao Bolsa Família e de outros benefícios sociais, gastou dinheiro com obras de infraestrutura, principalmente na indústria do petróleo, e deixou um rombo gigantesco para a sucessora resolver. Então, o maior déficit fiscal desde 1980. Segunda coisa, implementou essa política de segurança pública que o PT sonha em fazer no Brasil. A política que precisamos tratar com mais carinho e humanidade os nossos bandidos. Bom, o que aconteceu no México?
nós tivemos mais de 200 mil mortes, homicídios dolosos no país enquanto Obrador estava na presidência da República. Nesta campanha eleitoral, não foi só presidente da República, tivemos votação para o Congresso Nacional, para governador e prefeito. Sabe quantos candidatos foram assassinados? 36 candidatos foram assassinados. E mais de 100 pessoas que trabalhavam nas campanhas políticas foram assassinadas. Ou seja, lá o crime já distritalizou o voto. Aqui só entra gente nossa, não entra gente de outro lugar para disputar a eleição. E por último, sabe, no próprio dia da eleição, quantas urnas foram inviabilizadas porque tacaram fogo nas urnas e nas escolas? Quase 200 urnas. Então, este é o México que Cláudia Sheinbaum vai herdar. Agora, como é possível vencer as eleições? E aí aconteceram duas coisas na época de Obrador que ajudou. Primeiro, justamente nas administrações democrata e republicana do próprio Trump, começou a investir mais no México porque queria se distanciar cada vez mais da China. E isso ajudou demais a economia mexicana a crescer, a gerar negócio. Segundo, atraiu investimento externo. Por quê? Porque lá tem uma coisa que aqui no Brasil ainda não tem, que chama segurança jurídica dos contratos. Isso fez a economia do México crescer. Então, ajudou essa parte da economia a crescer e, do outro lado, ajudou os mais pobres, aumentando o gasto social com benefício social. Essa foi a fórmula que levou Cláudia à presidência da República e López Obrador vencer, apesar desses dados dramáticos que ele vai deixar no colo dela. E, por último, a grande questão é: que Cláudia nós vamos ter na presidência do México? Porque a Cláudia da campanha política, que prometeu que vai dar continuidade a essas políticas desastrosas de López Obrador, ou a Cláudia que foi prefeita da cidade do México, que reduziu 50% os homicídios na cidade do México, foi dura no combate ao crime e que governou a cidade com rigor fiscal. Se esta Cláudia prefeita for presidente do México, o México vai ter um futuro que eu entendo que pode ser bem melhor do que este que foi empacotado para os eleitores, que é a continuidade de uma política pública de esquerda populista que só vai levar o México cada vez mais se afundar neste mundo de hoje. Pois é, programas Pingos nos Is, estamos destacando o resultado das eleições presidenciais no México. Agora, Mota, quais são os aspectos e os desafios que devem ser considerados nessa gestão que a gente vai poder observar de Cláudia Sheinbaum? Como bem destacou o Dávila, crime organizado mais forte do que nunca no México. O Beraldo também trouxe a informação dos cartéis que dominam regiões inteiras do país, déficit nas alturas e, claro, iminente troca no comando dos Estados Unidos, o que faz toda a diferença também nessa relação, né? Me parece, Caniato, que ela herda ou procurou herdar, correu atrás de um problema insolúvel, né? Eu não vejo assim nenhum caminho para o México que seja fácil. O México é porta de entrada nos Estados Unidos de drogas, de contrabando e de gente, né? Eu acho que a maior ambição de uma boa parte dos mexicanos é mudar de país, mudar para o país ali vizinho. Inclusive, parece que a nova presidente mandou até o recado dizendo que ela não vai esquecer dos mexicanos que estão do outro lado da fronteira. Não sei muito bem o que ela pretende fazer a respeito disso, não, mas me parece que ela herda aí, como o Dávila colocou muito bem, problemas profundos e, pelo pouco que eu conheço da história do México, o México não caminha para uma solução, né? O México é um país que já teve até rei. O rei, eu estava vendo aqui a história, eu sei rapidamente, né? O Maximiliano I. Né? Maximiliano. Assim, é um país, se você lê um pouco da história do México, você até desconfia que você pegou um livro que está meio maluco, porque é uma história, assim, inacreditável. Então, eu não vejo o que uma pessoa de uma corrente política como essa, com essas ideias, vai conseguir fazer, além de pensar na reeleição ou em passar o cargo para algum sucessor.
Pois é, você, Beraldo, conta pra gente qual é a situação da população lá. Aquilo que a gente via nos filmes, inclusive tem uma novela brasileira inspirada nessa história dos aqueles estrangeiros latino-americanos que tentam invadir os Estados Unidos pela fronteira, pelo México. Isso ainda é latente, é real, acontece o tempo todo? Enfim, conta pra gente um pouco desse dia a dia do mexicano que tenta ascender nos Estados Unidos. 2,5 milhões de pessoas cruzam a fronteira entre México e Estados Unidos todos os anos. Boa parte dessas pessoas não são mexicanos, mas o México se presta a esse papel de ser passagem de pessoas que vêm de outros países da América Central, atravessam o México para chegar até a fronteira com os Estados Unidos e usam serviços de coiotes que fazem a travessia de uma forma extremamente perigosa. Hoje, o governador do Texas impôs uma política de proteção à fronteira bastante dura, mas ele está sendo impedido pelo governo Biden. O governo Biden quer manter a fronteira aberta, o que é um absurdo, porque os Estados Unidos hoje ele está num momento de pleno emprego, então você não tem um problema de desemprego no Brasil, a renda está alta, mas concomitante a isso, a inflação também está alta. Há vários desafios do ponto de vista econômico para os Estados Unidos. Em algum momento, essa situação vai ter que se ajustar. E quando você tem um ajuste na economia que gera aumento de desemprego, perda do poder de compra, aí você vê essas pessoas sofrendo. Sobra para quem pagar a conta? Para o governo dos Estados Unidos, para os governos estaduais, para o contribuinte norte-americano. Esse desequilíbrio é muito custoso no momento em que o mundo todo passa por um ajuste econômico muito duro. Enfim, esta política de Joe Biden ela é bastante nociva para o futuro dos Estados Unidos. Esse governo chegará ao fim agora em novembro de 2024, com as eleições presidenciais em que Joe Biden perderá as eleições. Ao que tudo indica, Donald Trump será eleito presidente e a política aí vai mudar. Eu tenho certeza que o governador do Texas, com a presidência de Donald Trump, terá apoio para fechar as fronteiras e tornar a vida desses coiotes bastante mais difícil. E aí eu queria terminar, Caneta, só fazendo um comentário sobre o que disse o Mota e também o Dávila. Imagina um país, o México, que vendeu suas áreas ali, Novo México, Texas. Aquilo acabou sendo fruto de um acordo, onde ele entregou essas terras para os Estados Unidos. Além da falta de caráter de vender uma parte do seu país para outro, ainda tem a falta de sorte, Mota, enorme. Imagina vender o Texas com aquele imundo de petróleo, rapaz. Então, merece sofrer, não merece? Quer só fazer um arremate rápido? 10 segundos temos somente. Não, eu tenho simpatia pelo México. Não é fácil, não deve ser muito fácil ter os Estados Unidos como vizinho, não.